No culto da família com a Escola Dominical, estamos aprendendo mais sobre o corpo de Cristo nos livros de Gálatas e Efésios. Paulo enfrenta esses judaizantes lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos, que é o meu e o seu papel. Sempre que a gente se deparar com alguém que tenha a intenção de macular, de adulterar o Evangelho, a gente tem que enfrentar e partir para a guerra e defender essa fé, porque ela arde no nosso coração. Os gentios receberam com avidez o Evangelho. Os gentios abraçaram a mensagem de salvação. Qual é o problema? O problema é que alguns judeus, alguns judaizantes, começaram a entrar, a se infiltrar nessas igrejas e tinham dificuldade de aceitar a liberdade, aceitar, eu diria, a integração desses homens à igreja. Eles alegavam que para seguir Jesus, antes disso, eles tinham que seguir o rito judaico. Paulo vem e diz assim: a promessa não foi feita a tantos, não foi feita a tanta genealogia, não foi feita ao seu descendente. Ei, serpente, o diabo está festejando, pensando que tu vai para o inferno, que tua família vai para o inferno, que ele vai levar mais gente para o inferno do que vai para o céu. Vai perder! Vai perder! O céu é o lugar da humanidade, só precisa ter fé em Senhor Jesus, creia no Senhor. O céu vai estar cheio de gente, mais do que as estrelas e mais do que a areia da praia, é muita gente. É importante entender essa argumentação de Paulo, de tutor, de curador, de escravo, de herdeiro, porque Paulo está fazendo um ponto de incisão e dizer que toda pessoa, todo cristão que insiste em permanecer em qualquer forma de legalismo não é liberto, não é herdeiro, mas é escravo. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Nós não podemos nos guiar por qualquer outra lei, a não ser a lei da graça, o evangelho da graça, que nos liberta de toda forma de legalismo. A palavra de Deus é um presente para nós. A Bíblia Sagrada é uma bênção. Cada vez que eu penso assim na palavra de Deus, eu fico emocionada mesmo, porque a palavra de Deus, ela nos cura, nos liberta, nos admoesta, nos coloca no caminho do Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina a sermos felizes, livres, libertos do pecado, libertos da lei, livres para servir a Deus e para sermos felizes, com qualidade de vida. Não nos cansemos de semear no Espírito, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos, porque se nós não desfalecermos, o pecado está atrás da gente, o pecado está nos assediando, está querendo chamar nossa atenção, querendo tomar nosso tempo. Nós estamos dizendo: ei, pecado, você não vai conseguir mais, não vai conseguir mais me acompanhar. Estou ocupado com boas coisas, porque se a gente não se ocupar com boas coisas, o coração continua nos puxando para trás, nos puxando para o velho comportamento. Paulo diz assim: vão para frente, semeiem, joguem o bem, ocupe a mente de vocês, ocupe o coração. Se vocês não desistirem, vocês vão ver que semeadura é essa. A gente não tinha nada, a gente estava cego no mundo, estava oprimido nas trevas. Jesus nos alcançou pelo evangelho da graça, e de criatura a gente virou filho, e de filho a gente se tornou herdeiro. Então tudo que é dele é nosso, tudo que pertence a ele pertence a nós, e nós vamos viver essa bênção, irmão, enquanto aqui estivermos, e em maior dimensão quando ele nos chamar. O povo de Israel foi incapaz de abrir a porta para as demais nações receberem a luz da verdade de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, como digno representante de Deus e do povo de Israel, ele efetua esse sacrifício e ele escancara a porta para toda a humanidade ter acesso livre a Deus. Mas definindo, mistério aqui na ideia de Paulo é exatamente o misto, a reunião de judeus e gentios como um só povo de Deus. Esse mistério que Paulo revela, fala aqui no capítulo de número 3, é exatamente isso.
Os gentios e judeus agora podem ter um Deus em comum, que é Cristo, que é Jesus. Ele disse: agora, pois, por causa dessas riquezas, andem de forma que vocês justifiquem isso com humildade, mansidão, longanimidade. Depois, em um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Entendendo que na igreja, pessoas são diferentes. E na igreja, tem gente que tem dom de apóstolo, dom de profeta, dom de evangelista, dom de mestre, dom de pastor. Nós não estamos em competição com ninguém, nós somos complementares para que o nome de Deus seja glorificado aqui na terra. Agora estamos estudando sobre a conduta cristã no mundo e no lar, no livro de Efésios, com o capítulo 5. Antes de acordar para a sociedade, eu devo acordar para o meu lar, para a minha casa, para a minha família, porque afinal de contas, igreja é isso, uma reunião de família, que Deus está nos chamando a vivermos uma vida na luz, rejeitando as obras das trevas, sendo cheios do Espírito Santo e tendo uma família fundamentada nas Escrituras. Agora estamos encerrando mais uma revista com um estudo sobre a relação entre filhos e pais, patrões e empregados, no livro de Efésios, com o capítulo 6. Deus é o verdadeiro Senhor de tudo e de todos. Ele não faz acepção de pessoas. O respeito, a honra, a obediência a Deus, ela deve nortear tudo que nós fazemos. E quanto aos empregadores, devemos considerar que o nosso Deus, o que Ele nos ensina, como Ele faz, como Ele age conosco. Deus não faz acepção de pessoas, independentemente das posições sociais, independentemente das hierarquias. Então é um desafio para todos nós cristãos praticar a equidade com as pessoas, a humanidade. É no próximo domingo.